pessoal, muito bom dia. Hoje a gente vai falar aí sobre a importância da simbologia das embalagens, um assunto super importante aí nesse contexto logístico, né? A gente precisa entender esse universo, né? Que faz parte aí do almoxarifado, do estoque, para que a gente consiga aí armazenar os produtos da melhor forma, respeitando essas simbologias aí. Então, todo mundo já viu aquela etiqueta com o cálice e os dizeres "cuidado frágil", né, em caixas de papelão. Ela é apenas aí uma série de símbolos conhecidos como indicações no manuseio de mercadorias e produtos em geral. Pode ser tanto impressas diretamente na embalagem, quanto aplicadas aí em etiquetas adesivas, muito mais práticas para as empresas de transporte e logística. Então, essa simbologia, ela pode vir, como está aí na imagem que vocês podem ver, diretamente na caixa, né, na embalagem, no papelão, ou pode ser também em adesivo. Quem faz essa simbologia é o fabricante, é ele que faz os testes, é ele que sabe quanto esse produto suporta de peso, né, qual é o nível de fragilidade desse produto. Então, nada mais certo do que ele mesmo fazer esse controle. Então, são eles que fazem isso, tá? Essa simbologia, ela pode vir estampada na embalagem ou ela pode vir com um adesivo nessa embalagem. Professora, qual é a diferença disso? Isso influencia? Depende. No geral, é a mesma informação. Em termos de informação, não vai afetar em nada. Porém, se for um adesivo frágil, que não tem uma cola muito duradoura, isso pode acontecer que, com o passar do tempo e com a forma como é manuseado esse produto, esse adesivo acabe caindo. E aí você fica cego, entre aspas, né? Você fica sem informação. Então, o ideal mesmo é que seja estampado na caixa, como de fato acontece na maioria aí das embalagens, tá? Os símbolos, eles devem ser impressos, né, na própria caixa, ou recomenda-se aí o uso de etiquetas adesivas de alta qualidade, né? Justamente para que ele não saia, para evitar que ele se desprenda no manuseio ou no transporte. Recomenda-se o uso da cor preta para que não sejam confundidos aí com simbologias referente a alerta, né? Como produtos químicos e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre carga perigosa também, para vocês terem essa noção. Caso o fundo seja escuro, a cor branca ou outra cor tem que dar o contraste. Então, no caso, se a caixa é branca, o ideal é que seja a informação preta, né? Que dá um destaque bem legal. Quando o papelão, né, sua cor normal, que é esse marrom, também é preto. E se a caixa, porventura, for preta, aí sim, tem que colocar uma cor destaque, que aí seria um branco, né? Para dar uma destacada bem legal e a gente conseguir aí identificar. Porque a gente precisa ver que essas mercadorias, esses produtos, eles vão estar muitas vezes em prateleiras mais altas, né, em posições que precisa ser facilitada essa visualização. Então, não pode ser muito pequenininho também, ele tem que ser proporcional ao tamanho da caixa, né, da embalagem. Quanto ao tamanho, na maioria dos casos, aí são utilizados símbolos de 10 a 20 centímetros, né, salvo em embalagens muito grandes ou muito pequenas. Então, tem que ser equilibrado aí. Se é uma caixa pequenininha, vai ser um adesivo menor, porém, sempre proporcional ao seu tamanho, né? Justamente para que fique fácil visualização. Assim, quando a caixa é maior, ela também vai ter um adesivo aí, ou uma impressão, que é o mais ideal, né? Maior também. Também é importante aí prestar atenção ao posicionamento do símbolo. Alguns, como este lado para cima ou centro da gravidade, devem estar na posição correta ou perdem totalmente o seu sentido. A gente vai já ver esses símbolos aí, né? Tem algumas imagens nesse slide, então vocês vão poder entender um pouquinho melhor sobre esses símbolos. Mas se ele for estampado de forma errada, de lado, de cabeça para baixo, isso muda totalmente o sentido, né, da organização, e isso vai atrapalhar o nosso desempenho respeitando esses critérios. A gente vai estar aí fazendo uma coisa errada. O manuseio de materiais, em seu conceito amplo, abrange a movimentação de materiais no local de estocagem, desde a etapa do recebimento, né,
incluindo a movimentação interna dentro do armazém, até o momento da saída desse. Então, o que é movimentação de materiais? A logística de movimentação, ela trabalha exatamente para dar agilidade no processo. Então, a gente movimenta. Quando a gente movimenta, a gente tem equipamentos de movimentação. A gente tem carrinho manual, a gente tem matrim, a gente tem empilhadeira. A gente vai ter uma aula só sobre movimentação, tá? A gente está falando hoje de simbologia, mas não tem como a gente falar dessa simbologia das embalagens sem falar sobre movimentação e manuseio. Porque justamente isso nos dá esse suporte, essas simbologias, elas nos dão esse suporte para que a gente consiga manusear da melhor forma, né? Ter um cuidado específico com essa carga, de acordo aí com essas simbologias diretamente envolvidas. Dessa forma, ele está associado aí com a armazenagem e também a manutenção de estoques, seja de matéria-prima ou de produto acabado, tá? Podendo estar relacionado aí também à transferência de um depósito para outro. Aí aqui a gente já tem aqui umas simbologias, né? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem bem legal. O primeiro aqui a gente tem o frágil, né? Que ele é representado por essa tacinha trincadinha, né? Então, quando você vê essa simbologia, quer dizer que o produto é frágil. Então, a gente tem que ter um cuidado porque ele pode quebrar de forma fácil. Lembrando que existem simbologias, como está no exemplo dessa caixa aí, que ela não tem legenda, tá? Mas tem algumas simbologias que vêm com a legenda, justamente porque na área logística tem muitas pessoas, né, que trabalham sem ter qualificação. Então, por conta disso, se torna bem mais fácil colocar essa legenda, porque ler, né, todos sabemos normalmente. Então, fica mais fácil, como tá aqui nesses exemplos. Aqui, ó, tá a tacinha e embaixo tá escrito o que ela significa. Nessa caixa aqui, por exemplo, só tá a tacinha sem legenda, não tá dizendo o que significa. Então, se você não entender essa simbologia, você automaticamente não vai entender o que você precisa fazer, tá? Então, é importante a gente aprender esses símbolos, pelo menos os principais, tá? Esse aqui, ó, sentido de posicionamento ou este lado para cima, também tem o mesmo significado, é a mesma imagem, tá? Essa setinha quer dizer o quê? Que você tem que empilhar essa caixa nesta posição. Você não pode virar ela de lado, nem de cabeça para baixo, né? Você tem que manter ela nessa posição. Às vezes, na hora de a gente armazenar, a gente quer colocar... Tem pessoas que querem organizar assim, coloca uma caixa em pé, uma de lado e outra de lado para tentar fazer um quadrado ali, encaixar no pallet, enfim. Se a caixa vier com essa simbologia, a gente não pode fazer isso. Eu preciso entender que é esse lado para cima e acabou. Eu não posso virar essa caixa de lado, né? E muito menos de cabeça para baixo. Porque quando eu faço isso, eu posso causar uma avaria, né? Posso quebrar esse produto diretamente aí. Outro símbolo é esse guarda-chuvinha aí, né? Que ele tem o significado referente à umidade. São produtos que a gente precisa proteger da umidade. E quando a gente fala de umidade, não é apenas de água propriamente dita como chuva, tá? Ou como uma goteira ou uma coisa do tipo. É umidade que muitas vezes acontece por conta de um ar-condicionado, né? Então, se você tem uma prateleira que ela fica muito próxima ao ar-condicionado, se ela ficar de frente para esse ar-condicionado, o que vai acontecer? Ele vai transferir essa umidade do ar para aquela embalagem. E isso, com o tempo, né, vai fazer com que umedeça a embalagem e, consequentemente, possa umedecer o produto que está ali dentro. E aí pode acontecer oxidação de placa, né? Pode acontecer uma série de situações aí. E aí esse produto já chegar com avaria na casa do cliente, porque ele foi armazenado de forma errada. Então, o símbolo da sombrinha, ele significa você proteger o produto da umidade. Então, não pode ficar próximo do ar-condicionado, nem em lugares que tem essa umidade muito direta aí, que possa problematizar isso. Esse símbolo aí não é diretamente para armazenamento, né? Mas é um símbolo que é bem conhecido, que é referente a
produtos recicláveis. Então, quando a gente vê essa simbologia em algum produto, em alguma embalagem, a gente já entende que ele é um produto reciclável, tá? Mas aí, se ele é reciclável ou não, não afeta a forma como eu armazeno ele. Esse outro símbolo aqui é um símbolo muito importante também, que é a quantidade de empilhamento. E é um dos símbolos menos respeitados dentro do estoque. Porque muitas vezes você tem muita mercadoria para armazenar num espaço pequeno. E aí você acaba colocando uma pilha que vai quase chegar no teto. Só que na embalagem está dizendo que eu só posso empilhar 8, né? Que é o máximo de empilhamento. Por que ele diz isso? Porque ele fez testes e ele está dizendo que se eu colocar um peso de mais uma caixa, aquela caixa lá embaixo, a primeira que eu coloquei, ela vai entrar em sofrimento, né? Ela vai pegar todo o peso das outras caixas em cima dela. Então, isso se torna um grande problema e muitas vezes avaria a mercadoria. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande no estoque, né? De manter essas mercadorias aí na sua perfeita qualidade, no seu perfeito estado de funcionamento. Então, para isso é necessário a gente respeitar essas simbologias. Outro símbolo aí também que tem algumas embalagens é o referente a produtos inflamáveis. Então, produtos que no caso é considerado aí perigoso, né? Pode ocasionar um incêndio dentro do estoque. Então, a gente tem que ter um cuidado bem específico e a gente vai já ver também os símbolos que envolvem essas cargas perigosas.